A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Mais uma vez eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E mais uma vez eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens com críticas, opiniões, sugestões, perguntas, dúvidas. Muito obrigado. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por sua mensagem. E fique à vontade para criticar, opinar ou sugerir. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, onde nós estamos estudando esses 4 profetas e esses 5 livros, né? Na verdade é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas são 5 livros porque Jeremias escreveu também o livro das Lamentações de Jeremias. E o que é interessante é isso, é que embora esses livros tenham sido escritos há aproximadamente 2.600 anos atrás, mas a sua mensagem ela é atual, ela serve também para nós. É por isso que essa mensagem foi preservada, foi inclusa no cânon sagrado, foi traduzida e chegou às nossas mãos. Se você está acompanhando o nosso programa, você vai perceber que nos programas anteriores nós estamos estudando o livro de Jeremias, que é o segundo denominado de profeta maior, e nós estudamos nos programas anteriores sobre os seguintes temas. Primeiro, Jeremias lá na casa do oleiro, esse texto bem conhecido, capítulo de número 18 de Jeremias. Caso você não tenha assistido, eu quero lhe convidar para assistir esse programa. E também nós estudamos também sobre profecia contra os líderes de Judá e a promessa do renovo de Davi, baseado no capítulo de número 23, versículos 1 a 8, onde Deus, através de Jeremias, repreende a liderança política e religiosa de Judá. São chamados na profecia de pastores e Deus traz a promessa aí do renovo, ou seja, um descendente de Davi, que é uma promessa messiânica acerca do reinado do Messias. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, a visão dos 2 cestos de figos. E antes de nós estudarmos esse texto, eu gostaria de lembrar aqui algo que eu considero importante. Há algo interessante no livro de Jeremias, é que Jeremias não foi aquele profeta que apenas ouviu a voz de Deus e transmitiu ao povo ou registrou. Não. Jeremias é aquele profeta que tem muitas visões, há muitas visões no livro de Jeremias, há algumas profecias chamadas de profecias dramáticas, onde o profeta vivencia experiências, ou seja, Deus falou com o profeta Jeremias não apenas de forma oral, mas também de várias formas distintas. Houve ocasiões que ele teve visões, houve ocasiões em que Deus, por exemplo, manda ele comprar um linho, colocar lá na fenda da rocha, no rio Eufrates. Outra ocasião, Deus mostra para ele o que acontece lá na casa do oleiro. Enfim, Jeremias é um profeta que destaca-se nas páginas da Bíblia pelas muitas formas de Deus lhe transmitir uma mensagem. E hoje vamos estudar uma das principais visões de Jeremias, quando ele vê 2 cestos de figos bons e figos maus, e esse texto, né, essa profecia, ela destina-se ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, a 2 grupos de pessoas, um grupo que foi levado lá para a Babilônia, outro grupo que ficou em Jerusalém, mas há uma mensagem de Deus aí que pode ser aplicada a essa geração, pode ser aplicada também às gerações futuras depois de Jeremias. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 24 de Jeremias descreve a visão de 2 cestos de figos. Uma cesta continha figos bons, enquanto a outra continha figos ruins, que não serviam para comer. Deus explica a Jeremias que os figos bons representam os exilados de Judá que Deus havia enviado à Babilônia, promete cuidar deles e protegê-los,
e posteriormente trazê-los de volta para Judá. Mas os figos ruins representam aqueles que permaneceram em Judá e rejeitaram os mandamentos de Deus. Eles serão punidos e destruídos, como veremos a seguir. Então, pela introdução, nós já percebemos isso, que o cesto de figos bons representa os judeus que foram levados para a Babilônia. E o cesto de figos maus, ruins, representa aqueles rebeldes e desobedientes que ficaram lá em Jerusalém. Olha que coisa interessante. Todos nós sabemos que o cativeiro babilônico, ele foi um castigo de Deus. Deus puniu o povo de Judá, puniu o povo de Jerusalém, fez com que Nabucodonosor, em 3 ocasiões distintas, invadisse Jerusalém, levasse o povo judeu para a Babilônia, destruísse a cidade, o santuário, levasse até os utensílios do templo para a Babilônia. E claro, há um tríplice propósito desse cativeiro babilônico, por incrível que pareça. Primeiro, é uma expressão do juízo divino, do castigo de Deus. Deus estava punindo aquela geração por conta da sua rebelião, por conta da sua rebeldia, por conta dos seus pecados, principalmente o pecado de idolatria. Deus levantou os profetas, eles não deram crédito, não deram ouvidos, não se arrependeram dos seus pecados, não abandonaram os seus maus caminhos e por isso Deus puniu, Deus castigou. Mas olha que coisa interessante. Aquela deportação do povo de Judá para a Babilônia não é só uma demonstração do juízo e do castigo divino. Nós podemos dizer também que foi uma forma que Deus encontrou para curar o seu povo da idolatria. A ida do povo judeu para a Babilônia, eles estiveram ali mais ou menos 70 anos, eu posso dizer 70 anos, cativos ali em Babilônia, serviu para que eles fossem curados da idolatria, do paganismo. Nós já dissemos aqui, em outras ocasiões, que o cativeiro babilônico, ele é uma espécie de hospital da restauração para curar o povo de Deus da idolatria. Eles, depois que retornaram da Babilônia, nunca mais eles foram pagãos ou idólatras. Mas há também um terceiro propósito, um terceiro objetivo. Não é só uma expressão de juízo, não é só para curá-los da idolatria, mas é uma expressão da misericórdia de Deus. Nós vamos perceber nessa profecia hoje que Deus promete que aqueles que fossem lá para a Babilônia, Deus iria guardá-los, iria abençoá-los, iria protegê-los e depois eles retornariam a Jerusalém. Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta para nós meditarmos no capítulo 24 do livro de Jeremias. Na Almeida Revista e Corrigida, a epígrafe diz assim: mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Deus já de antemão, através de Jeremias, diz o que iria ocorrer tanto com aqueles que foram para a Babilônia, com aqueles que ficaram na terra. E nós vamos meditar nesses 10 versículos. Abra a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura ou também a leitura irá aparecer aí na sua tela, caso você não disponha de uma Bíblia. E olha que coisa interessante, estaremos lendo aí na sua tela na Nova Almeida Atualizada, a NAA, mas eu tenho aqui em minhas mãos mais 2 versões, que é a ARC Almeida Revista e Corrigida e também a Bíblia Viva. Sempre que possível estaremos interagindo com essas 3 versões, sempre com esse objetivo de fazer com que você compreenda a mensagem de Jeremias. Vamos ver o que diz, capítulo de número 24, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Então, a princípio, Jeremias tem uma visão. O que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo 2 cestos de figos. Onde? Lá diante do templo do Senhor. Quando foi que isso aconteceu? Ele vai localizar isso historicamente. Ele diz: isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices, os ferreiros,
ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Então, eu posso dizer que essa foi a ocasião da segunda leva, que ocorreu mais ou menos em 597 a.C. A primeira foi em 605, a segunda em 597, a terceira em 586. Foi um período de aproximadamente 20 anos em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na primeira leva foi Daniel e os seus amigos, aqueles que foram trabalhar no palácio. Nessa segunda leva foi uma média de 10 mil judeus, entre eles o profeta Ezequiel. Então, localizando historicamente, foi mais ou menos por volta do ano 597 a.C. Aí, Jeremias continua dizendo, ele tem aquela visão dos 2 cestos de figos e diz qual foi o período que isso aconteceu. No versículo de número 2, ele diz assim: um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Ou seja, o texto aí é autoexplicativo, né? Havia um cesto com figos bons, né? Bonitos, agradáveis aos olhos, comestíveis, mas o outro cesto com os outros figos eram ruins, que não prestava para comer. Você sabe disso? O figo, desde os tempos bíblicos, é uma das principais comidas ou alimentos lá do povo judeu. Várias vezes, ou a figueira ou figo é mencionado nas páginas da Bíblia. E Jeremias, como um judeu que era, ele conhecia muito bem quais eram os figos bons e os figos ruins. Então, humanamente falando, Jeremias já pôde identificar os 2 cestos de figos. O que ele não sabia ainda era o propósito ou o objetivo daquela visão. Por que um cesto de figos bons e outro cesto de figos ruins? Mas ele vai explicar durante o transcorrer da mensagem. Veja o que diz o versículo de número 3. Capítulo 24, versículo 3, diz assim: então o Senhor me perguntou, olha que coisa interessante, Deus vai fazer uma pergunta ao profeta. O que você está vendo, Jeremias? Isso me faz lembrar o que está lá no capítulo 1, versículo 12, né? Naquela visão da vara de amendoeira, lembra disso? O Senhor perguntou, o que é que você está vendo, Jeremias? Então, mais uma vez, Deus pergunta, o que é que você está vendo, Jeremias? Ele responde, figos. Os figos bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Glória a Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou transmitir uma mensagem, eu vou explicar o propósito dessa visão, mas primeiro eu quero saber o que é que você está vendo. E aí ele vai explicar que havia 2 cestos e havia figos muito bons e havia figos muito ruins ou muito mal que era. Veja o que diz o versículo de número 4, dando continuidade a essa visão. Aí diz assim, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olha que coisa interessante. Então, aquele povo que foi levado lá para a Babilônia, algumas lições nós vamos extrair desse texto, né? Primeiro, nós vamos perceber que aquele povo foi levado para a Babilônia, não foi necessariamente por causa do poderio do exército do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor, não foi necessariamente porque o exército de Babilônia era mais poderoso, não. Foi Deus que entregou. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Deus poderia ter punido Nabucodonosor como puniu Senaqueribe. Deus poderia impedir que o povo fosse para a Babilônia, mas foi Deus que entregou. Deixa eu ler o texto mais uma vez. A profecia vai deixar isso bem claro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, em outras palavras, aqueles que foram levados para a Babilônia, que eu enviei. Olha, é Deus dizendo, eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Olha que coisa interessante. Deus diz assim, eu os considero
bons. O que é que eu aprendo aí? Olha que lição maravilhosa. Que nunca houve e nunca haverá uma corrupção generalizada. Nunca houve e nunca haverá uma generalização da corrupção. Você deve lembrar disso, que nos dias do dilúvio, capítulo 6, versículo 5 do livro de Gênesis, Deus disse que iria destruir a terra porque toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Mas perceba, Deus viu ali uma família. Quem era isso? Obrigado. A família de Noé, do justo. Inclusive, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, Noé e seus filhos não viviam de acordo com aquela geração. Outra ocasião é o que está no capítulo de número 18 e 19, lá do livro de Gênesis. Você sabe disso. Os sodomitas eram grandes pecadores diante de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 13, versículo 13. No capítulo 18, chegaram 3 varões para conversar com Abraão. Capítulo 18 de Gênesis. 2 que eram seres angelicais foram para Sodoma e Gomorra, e um deles, que é uma teofania, uma aparição divina, ficou lá conversando com Abraão, e Abraão começou a interceder pelo povo de Sodoma. Por quê? Porque Abraão sabia que Ló estava lá. E Deus fez uma promessa a Abraão, que se lá tivessem 10 justos, olha que coisa interessante. Deus disse que não destruiria aquela cidade, mas não tinha 10. Mas perceba que ao menos 3 pessoas escaparam com vidas, Ló e as suas 2 filhas. E eu faço sempre questão de dizer, se eu comparar Ló com Abraão, eu vou dizer que Ló era um crente carnal, Ló não era um crente espiritual, Ló era aquele crente que escolhia pelos olhos e não pela fé, vivia por vista e não por fé. Agora, quando eu comparo Ló com os sodomitas, aí sim eu vou dizer que Ló era um homem justo, um homem temente a Deus. Então Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, porque não havia ali ao menos 10 justos, mas ao menos poupou ali Ló e suas filhas. A esposa de Ló só não escapou porque em dado momento ela parou e olhou para trás. Ficou fascinada com alguma coisa que deixou lá em Sodoma e acabou se transformando numa estátua de sal. Há uma outra ocasião em que Elias, você conhece o profeta Elias, conhecido como profeta de fogo? Elias viveu num momento de crise política, religiosa, social. Elias viveu no período em que Acabe estava reinando e a sua esposa Jezabel alimentava 850 profetas de Baal e Azerá, enquanto que os profetas do Senhor eram perseguidos. E em dado momento, Elias vai dizer a Deus, só eu fiquei. Como quem dizendo assim, só eu estou te servindo, Senhor. Deus vai dizer a Elias que ainda tinha 7.000 que não havia se curvado diante de Baal. E o que é que nós aprendemos? Que a corrupção nunca é generalizada, sempre há alguém temente, obediente a Deus, sempre existirá os Noés, dá para entender isso? Ou seja, os servos de Deus como Noé, sempre existirá os Ló de Deus, aqueles que temem a Deus em meio a uma geração corrompida e perversa. Sempre haverá Elias, não é? Sempre haverá pessoas tementes a Deus. Então, aquele povo que foi levado lá para a Babilônia, é Deus quem os considera bons, não é assim? Inclusive, entre eles estava Daniel, entre eles estava Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles jovens que, embora estivessem lá no palácio, mantiveram a sua integridade diante de Deus. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, porque ele é muito importante. É Deus quem diz que considera aquele povo bom. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Olha que coisa interessante. Deus diz assim, eu os considero bons. O que é que eu aprendo aí? Que embora Deus estivesse punindo aquela geração, embora houvesse ali muitos pecadores, muitos idólatras, mas Deus disse que havia ali figos bons, pessoas de bem, que estavam indo lá para a Babilônia para serem, não é, muitos deles curados da sua idolatria e que eles pudessem voltar mais uma vez. No versículo de número 6, Deus continua dizendo assim,
olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Deus estava dizendo assim, eu vou trazê-los de volta para Jerusalém. Eles não estarão lá perpetuamente, eu vou trazê-los de volta para Judá. E aí Deus diz, eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. O que é que Deus estava dizendo? Olha, é necessário que eles vão, é necessário que eles vá lá para a Babilônia, que eles passem esse período, mas eu vou trazê-los de volta. É muito interessante. Deus não está dizendo assim que eles vão voltar porque haverá algumas mudanças políticas e por essas mudanças políticas, administrativas, eles voltarão. Não, Deus diz que é Ele que vai trazer. Deus diz assim, olharei para eles favoravelmente, ou seja, eu vou olhar para eles com olhar de favor. E o que mais, Deus? E os trarei de volta para esta terra. Vou trazê-los mais uma vez. Eu os edificarei, não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. É uma mensagem de conforto. Uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança para os cativos de Judá, que se sentiram tristes, muitas vezes abandonados e esquecidos por Deus, mas Deus está dizendo, eu vou trazer vocês de volta, eu vou olhar para vocês com um olhar favorável, favoravelmente, eu vou trazê-los mais uma vez a essa terra. Isso nos ensina que houve a necessidade, aquele castigo, aquele cativeiro babilônico foi necessário. Deus, como pai que é, Ele corrige os seus filhos, Ele corrige o seu povo, mas não com o intuito de destruí-los, não com o intuito de abandoná-los, não com o intuito de espalhá-los pelo mundo, não, mas Deus estava dizendo que iria olhar favoravelmente, que iria trazê-los mais uma vez. Isso era o quê? Uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, de esperança. Aqueles que foram levados para o cativeiro poderiam alimentar a esperança de retornar à sua pátria. Veja o que diz o versículo de número 7. Aí o versículo de número 7, Deus continua dizendo o que vai fazer com aquele povo. Com os figos bons, com os que foram levados para a Babilônia. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou curá-los da idolatria, eles vão me conhecer como Senhor, eles vão me adorar, vão me servir. Deus continua dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Deus estava dizendo, eles vão se voltar para mim, eles vão me conhecer como Senhor. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou restaurá-los espiritualmente. E eu posso dizer que esse texto fala de duas restaurações. Fala de uma restauração física, política, administrativa, do retorno do povo. Deus está dizendo através de Jeremias que eles iriam retornar como retornaram. Essa profecia já se cumpriu. Eles voltaram para Jerusalém, já reedificaram Jerusalém, mas Deus estava falando também de uma restauração espiritual, de fazer com que eles voltassem, mas não apenas politicamente, não apenas fisicamente, mas acima de tudo, conhecer ao Senhor. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia, porque Deus diz assim, eu lhes darei um coração para que me conheçam. Glória a Deus. Como que diz assim? Eles vão me conhecer, eles vão abandonar os deuses, os ídolos, a idolatria, vão me conhecer, para que saibam que eu sou o Senhor, e Senhor aí não é pronome de tratamento, Senhor aí é soberano, aquele que é Senhor sobre tudo e todos. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Glória a Deus. Olha que bênção, né? Que promessa para aquele povo. Em resumo, eu posso dizer que esse texto fala de dois tipos de restauração. Uma restauração física e uma restauração espiritual. Vão voltar para Jerusalém, mais uma vez vão povoar aquela terra,
mas acima de tudo, vão se voltar para Deus, vão reconhecer que Ele é Senhor. Mas o que ocorrerá com os figos ruins? O que é que vai ocorrer com aqueles que não foram levados lá para a Babilônia? Veja o que diz o versículo de número 8. O versículo 8 diz assim: como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra, com os que moram na terra do Egito. O que é que Deus está dizendo? Aqueles que estão aqui na terra de Jerusalém, em Judá, juntamente com Zedequias, a sua família, junto com aqueles que fugiram, que estão lá no Egito, Deus está dizendo assim, sabe quem são eles? São os figos ruins, que não irão desfrutar das promessas de Deus, que não há plano de restauração para eles, que não serão edificados mais uma vez como os figos bons. Observe que coisa interessante. Deus fala de dois grupos de pessoas. Esses figos ruins, ele diz, é Zedequias, é a família de Zedequias, são os que ficaram na terra, são os que foram para o Egito. Mas eu faço questão de dizer que essa escolha não é uma escolha arbitrária, baseada em uma predestinação fatalista, como alguns ensinam, que Deus de antemão já escolheu alguns para a salvação e outros vão continuar condenados. Não! Essa escolha, essa separação não está baseada num fatalismo, numa predestinação. Está baseada na qualidade das pessoas. Os figos bons e os figos ruins. E Deus é especialista em fazer separação. Ninguém melhor do que Deus para separar figos bons e figos ruins. É claro que, no sentido da visão, Jeremias pôde identificar quem eram os figos bons e quais eram os figos bons e quais eram os figos ruins. Humanamente, sim. Mas em sentido de pessoas, não. Isso aí não competia a Jeremias. Compete a quem? A Deus. Deus é quem faz a escolha. Deus é quem faz a separação. E isso não depende de uma escolha arbitrária de Deus. Mas isso depende de ações humanas. Por que foi que Noé não foi destruído? Por quê? Fazendo uma contextualização, né? Porque Noé fazia parte do cesto de figos bons. Me entenda, eu estou fazendo uma aplicação. Até porque essa visão de Jeremias foi muito depois de Noé, claro. Por que é que Ló não foi destruído? Porque Ló fazia parte do cesto de figos bons. Dá para entender? Eu estou fazendo uma aplicação. Por que é que um grupo de judeus foram levados para a Babilônia e Deus disse que iria tratar com eles, iria olhar para eles favoravelmente, que iria restaurá-los, que iria dar a oportunidade deles conhecerem a Deus como Senhor? Por quê? Porque eles eram figos bons. Cada um de nós podemos nos identificar com um tipo de figo, figos bons e figos maus, figos bons e figos ruins. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficarem nessa terra, como os que moram na terra do Egito. Aí Deus diz, olha, que agora há uma sentença, agora não é uma promessa de restauração física e espiritual. O que tem agora é sentença, é juízo, é castigo. Deus diz acerca dos figos ruins, Zedequias, seus oficiais, os que estavam em Jerusalém, os que estavam no Egito. Deus disse, farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. O que é que Deus está dizendo? Esses figos ruins aí serão punidos, serão castigados. Para onde eles forem será motivo de deboche, de escárnio. As pessoas vão zombar deles, irão criticá-los, irão ridicularizar deles.
Mas a culpa não está em Deus. A culpa está neles mesmos. Eles fazem parte de um grupo de figos ruins. Vamos dar um exemplo? É como aquela geração dos dias de Noé que pereceram nas águas do dilúvio. É como aquela geração de Ló que foram destruídos com fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Então o culpado não é Deus que de uma forma arbitrária separa as pessoas em dois grupos ao seu... Não é bem assim, não é uma predestinação fatalista. Deus está separando de acordo com a qualidade dos figos. Deixa eu ler o último versículo para nós fazermos a aplicação. Veja o que diz o último versículo. Enviarei contra eles, olha, enquanto os figos bons, Deus disse que iria restaurá-los, iria olhar para eles favoravelmente, e iria trazê-los de volta à sua terra, que eles iriam conhecer a Deus como o Senhor. Olha o que vai acontecer com os figos ruins. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Olha, sem dúvida, esse texto fala do que ocorreu no passado. Sendo muito honesto, fazendo uma interpretação desse texto, Jeremias está falando dos seus contemporâneos. Daquele grupo de judeus que foram para a Babilônia, figos bons, e dos judeus que ficaram lá na terra de Judá, ou lá no Egito, e principalmente Zedequias e seus oficiais. Então não tenho dúvida disso, que esse texto já se cumpriu no passado. Isso não é necessariamente uma profecia escatológica que ainda vai se cumprir no futuro. Já se cumpriu. Agora, eu posso fazer uma aplicação? Sim, claro que sim. E eu posso dizer que a humanidade está dividida em dois grupos. Há um grupo de figos bons e um grupo de figos ruins. Detalhes. Eu não estou aqui falando de religião A, ou religião B, ou religião C. Não. Porque talvez você que não seja cristão, talvez você até queira me criticar. Ah, já sei, você vai dizer que os figos bons são aqueles que são da sua igreja. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando aqui de igreja A, B ou C. Mas eu posso dizer que há dois grupos de pessoas. Figos bons e figos ruins. E que no final dessa vida, no final dessa jornada, no final dessa trajetória, os destinos serão diferentes. Deus não dará aos homens o mesmo destino, claro que não. Os destinos serão diferentes. Eu quero ler aqui vários textos. Por exemplo, ressurreição. Todos irão ressuscitar. Concorda comigo? Sim. Crentes, não crentes, justos e injustos, salvos e pecadores, todos irão ressuscitar. A pergunta é, professor, todos vão ressuscitar? Sim, mas todos vão para o mesmo destino? Não, com certeza não. Por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, tornarão a viver. Vão ressuscitar mais uma vez. Mas vão para o mesmo destino? Não. Observe o que o texto diz. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que os destinos são separados, são diferentes. O próprio Jesus, lá no Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículo de número 28, Jesus diz assim, falando também acerca da ressurreição. São João capítulo 5, versículo de número 28, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha que coisa interessante. Todos os mortos, todos os que estiverem no sepulcro vão ouvir a sua voz. Aí por dedução, vai todo mundo para o mesmo lugar, sim ou não? Não. Jesus continua dizendo, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então perceba, é Jesus quem está dizendo.
São duas ressurreições. Todos irão ressuscitar, sim, mas uns para a ressurreição da vida e outros para a condenação. Deixa eu ler mais alguns versículos que falam sobre esse assunto. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É um texto que você já me ouviu citar aqui, porque esse texto fala sobre duas portas, dois caminhos, dois destinos e sobre dois grupos de pessoas. E somos nós que vamos fazer essa escolha, né? Observe, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, tem um caminho aqui, tem uma porta aqui, que leva à perdição eterna. São muitos que entram por ela. Agora, também diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que encontrem. Então perceba, há dois destinos, há dois grupos de pessoas. E o destino da minha alma não depende de Deus. Necessariamente, não, diretamente não. Por quê? Porque se dependesse de Deus, todos seriam salvos, ninguém seria condenado, ninguém iria para o inferno. Porque o desejo de Deus qual é? Que todos sejam salvos. Mas essa escolha, essa separação vai depender de cada um. Há um texto na Bíblia que nós cristãos consideramos ele como o texto áureo, o texto de ouro. Todo crente conhece. É João capítulo 3, versículo de número 16. E eu quero ler dois versículos, o capítulo 3, versículo 16 e o capítulo 3, versículo 36. Se você estiver com a sua Bíblia. Eu estou falando de quê? De dois grupos de pessoas, figos bons e figos ruins, que no final da vida irão para destinos diferentes. João capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, figos bons, aqueles que creram em Cristo, experimentaram o novo nascimento, tiveram a sua vida transformada, não vão perecer, mas terão a vida eterna. Agora o versículo 36 diz: aquele que não crê no Filho, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Há vários textos que falam sobre isso. Eu gostaria de ler mais outro texto que está em Mateus capítulo 25, que é um momento específico de um julgamento chamado julgamento das nações vivas. Mas eu quero ler só o versículo de número 46, que diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja que o texto vai mostrar sempre essa diferença, essa separação, não é? Fazendo uma aplicação da mensagem de Jeremias: figos bons e figos maus. O que é que está reservado para os figos bons? Levando em conta a profecia de Jeremias, os judeus que foram para a Babilônia. Deus disse: eu vou restaurá-los, eu vou trazê-los, eles vão me conhecer, eu vou olhar para eles favoravelmente. E os figos ruins, aqueles que não foram lá para a Babilônia, ficaram em Jerusalém, ficaram lá no Egito, Zedequias e os seus oficiais. Deus disse assim: eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eles serão destruídos, serão motivo de escárnio, de zombaria. Agora, fazendo a aplicação, pensando no nosso futuro, no destino da nossa alma, nós já vimos aqui à luz da Bíblia que são dois destinos diferentes. As pessoas irão para lugares diferentes. Lucas capítulo 16, que você conhece esse texto que fala sobre o rico e Lázaro. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 16, a história do rico e Lázaro. Capítulo 16, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu. Olha, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A alma e espírito dele foram levados pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, qual é a aplicação dessa mensagem de Jeremias? Da sua visão dos 2 cestos de figos. É que no final da jornada humana, no final da trajetória, no final da vida, os figos bons e os figos maus, os figos ruins, que não servem para comer, irão para destinos diferentes. E eu posso dizer, sem medo de errar, que não é Deus que vai decidir o destino das nossas almas, mas Deus irá colocar cada ser humano, inclusive eu que estou falando, naquele lugar que nós escolhemos passar o resto da nossa vida e vivermos eternamente. Que Deus nos ajude para que sejamos como os figos bons, que Deus olhou favoravelmente e prometeu restaurá-los física e espiritualmente.